Oi, gente! Hoje eu senti muito forte de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Esses dias eu rezando um terço, enquanto eu rezava, eu pedia para Deus me dar mais nomes para interceder. Deixa eu tirar esse fone daqui. Mais nomes para interceder. E enquanto eu pedia, eu falava, não é porque eu quero mostrar a quantidade de pessoas que eu posso interceder e não sei o que. Nessa hora, eu ouvi. E sim, gente, eu escuto a voz de Deus e de Satanás quando Deus quer que eu escute. Sim, essas coisas são reais. Para quem não crê, sinto muito, mas é real. E nesse momento eu ouvi a voz de Satanás com um tom de audácia, sabe? Ele falou que é sim. E eu ouvi aquela entonação, aquele jeito, tipo, que é sim. Eu, eita, pega. Só que assim, não dá medo. Sabe, essas coisas acontecem, mas você não sente medo. Enfim, é uma voz. Você só escuta a voz, eu não vejo nada, graças a Deus. Porque eu tenho medo de ver, mas de escutar eu não ligo, não. E falou com esse tom. E eu, tipo, eita, pega. Pior que tem razão. E eu falei, sabe, eu fiquei bem assim, eita. E na hora, o Espírito Santo de Deus veio do outro lado, sabe? Falando, fala, eu quero não querer. Com uma voz tão doce, tão natural, sabe? Ele não tava nem um pouco chateado, não tava bravo. Ele tava, sabe, meio que nem aí, só falou, fala, eu quero não querer. E aí eu repeti, eu quero não querer, pai, eu quero não querer isso. E aí, gente, eu depois, isso aconteceu faz uns 2, 3 meses. E esses dias eu me peguei percebendo que realmente eu não estava mais querendo mais nomes para isso. Naquele momento era, só que hoje já não quero mais para isso. Eu quero para poder interceder, sabe, para ter mais pessoas, porque as pessoas precisam de oração, as pessoas precisam de intercessão. Então eu me peguei percebendo isso, que agora eu já não quero mais com aquele intuito, sabe? Quero com esse novo intuito. E perdoe se tiver umas vozes no fundo, é meu pai que fica falando, apesar de eu falar pra ele falar baixo, ele não fala baixo. Enfim, perdoem essas vozes aí. E onde que eu tava? Ah, tá. E eu me peguei percebendo que eu já não tava mais querendo isso. Enfim, com tudo isso, o que eu quero passar pra vocês que eu entendi. A entonação de voz audaciosa de Satanás mostra o quê? Que ele é sempre acusador. Ele é prepotente, ardiloso. O bicho é sem vergonha. Pra ser bem sério, ele é bem sem vergonha. Porque ele não perde a oportunidade de te acusar. Eu rezando o terço ali em oração, ele veio acusar. Ele não pode ver uma coisinha, ele sempre vai te acusar. Ele é assim mesmo e não tem jeito, é isso que você tem que fazer, é aguentar. Mas a outra coisa e mais incrível que eu queria passar para vocês é que na entonação do Espírito Santo de Deus, eu percebi tanta ternura, tanta tranquilidade ao falar isso. E o que eu senti muito forte no meu coração é que ele não se importa com os erros que a gente tem. Aí todo mundo fala, nossa, Deus não se importa com os erros que a gente tem. Se importa, tá? Não é pra você ter um monte de erro. Só que o que eu quero dizer assim, ele não se importa com o que você tem de errado, porque ele sabe que somos pecadores, somos falhos e temos erros. Então ele não estava preocupado com o fato desse erro que eu tinha, com o fato de eu ter o erro. Ele não estava triste com isso, ele não estava mal com isso, ele não estava preocupado com isso. Com o que ele se preocupou? Olha o que ele disse: eu quero não querer. Fala, eu quero não querer.
Ele está mais preocupado com o fato da nossa atitude em relação ao nosso erro. A gente tem erros. Quando a gente percebe os erros, a gente tem que mudar. E é com isso que Deus está preocupado. Não com o fato de você ter, mas com o fato dele te mostrar, dele te falar, de você perceber e não tomar atitude em relação a isso. Sabe, erro a gente tem, mas quando ele te mostra, quando você percebe, ele tá mais preocupado com a sua atitude. Se você vai deixar aquele mal em você, se você vai gostar daquele mal, se você não vai se incomodar com aquele mal que tem e vai permitir que ele continue, se não vai fazer nada. Por isso que ele me disse, filha, fala, eu quero não querer. Ele estava mais preocupado com o fato de eu querer aquele erro do que com o fato de eu ter aquele erro. Então, Deus não se preocupa com o erro que você tem, mas com a sua atitude. Então, toda vez que Deus te mostrar um erro, que você percebeu um erro em você, mude, mesmo que você não consiga imediatamente, sabe? Mas Ele está preocupado com o fato de você querer aquele erro. Às vezes você consegue uma vez, consegue duas, na terceira você já não consegue mais não cometer aquele erro, mas acontece, a gente é fraco. Mas ele se alegra ao te ver lutando contra aquilo. Ele se alegra ao ver você não querendo mais cometer aquele mal. Então, é isso, gente. Sabe? Tenham uma atitude em relação ao mal que vocês têm. Tomem posicionamento. Fala isso errado, eu não quero isso na minha vida. Porque é com isso que Deus está preocupado. É com isso que ele se entristece, em você perceber um mal e não querer tirar ele. Então é isso, gente. Beijos, até a próxima. Tchau!